Hoje eu vim para trazer um desafio para você. Hoje eu vou te mostrar um tutorial e eu quero ver se você vai conseguir replicar ele dentro do seu site. O tutorial é o seguinte, a gente vai criar uma seção com uma coluna com textos e quando passar o mouse, a imagem do lado referente ao assunto vai sendo alterada. Tudo animadinho, tudo bonitinho. Será que você vai conseguir replicar esse efeito no seu site para tornar ele muito mais ilustrativo e comunicativo? Bora lá ver, hein? Muito bem, antes da gente começar o tutorial, alguns recadinhos de leve. O primeiro deles é, já se inscreva no canal, deixa seu like, porque isso aí vai me ajudar bastante a principalmente ter ideia se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá certo? O segundo recadinho é, para esse tutorial funcionar, eu vou precisar que vocês utilizem o Elementor na versão Pro, porque com isso a gente vai conseguir trabalhar aí com a questão de CSS, JavaScript, vocês vão ver. E o terceiro, né? O terceiro recadinho, quase eu ia me esquecendo. O terceiro recadinho é, aqui na descrição do vídeo tem alguns links importantes, como materiais que vão ser utilizados no tutorial, dicas, né, extras de vídeo, link para você poder contratar hospedagem com desconto e link para os meus materiais, para os meus cursos, tá certo? Então, assim, tem muito conteúdo bastante aqui na descrição, dá uma olhadinha, porque vai valer muito a pena para você, tá certo? Então, vamos lá. O próximo passo agora, né, o primeiro passo, a gente vai vir aqui em páginas e eu vou adicionar uma nova página, tá certo? Nessa nova página, eu vou criar aqui somente uma seção. Eu não vou criar uma página inteira, né, para poder usar como exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, seção, só para dar de exemplo mesmo, seção, e vou criar uma nova página. Lembrando que isso aqui você pode colocar dentro da sua página, certo? Então, vamos lá, eu vou mudar aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Eu vou colocar esse aqui, o Elementor Canvas, onde ele vai sumir com o rodapé e com o topo. Não vou precisar dele nesse momento, certo? Tá aqui. Eu já vou começar criando uma seção com duas colunas. Muito bem. Então, eu vou editar essa seção, eu vou só dar um espaçamento aqui em cima para ficar mais fácil. Pronto, 300 aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho aqui uma seção com duas colunas e eu vou começar criando aqui o nosso conteúdo. Então vamos lá, vou pegar aqui uma seção interna, adicionei uma seção interna, vou excluir a segunda coluna, vou tirar esse padding aqui interno, então eu venho na coluna de fora, editar coluna, avançado, vou zerar. E agora eu tenho aqui uma seção interna. Nessa primeira seção interna, eu já vou adicionar um título, certo? Eu vou colocar o nome de criação de site. Agora eu vou colocar um texto, bem resumidinho aqui. E vou colocar um botão. Pronto. Basicamente, essa é uma estrutura, né? Onde eu vou listar aqui 3 serviços e aqui vão ficar as imagens, né? Então, eu já vou editar aqui. Vou vir aqui em estilo, eu já tenho salvo as cores, né? Então, eu já vou editando aqui bem rápido, sem perder tempo. Só vou alterar isso aqui, eu vou colocar uma cor mais escura. Nesse texto, um boldzinho, porque é um textinho de destaque. E esse botão aqui, também vou alterar ele. Cadê? Essa tipografia aqui, eu vou tirar esse sublinhado. Estilo normal. Esse título aqui eu vou dar um espaçamento inferior. Na verdade não, vou tirar e vou tirar desse aqui, porque tá muito... Vou colocar um espaçamento negativo. Vamos ver como é que tá ficando? Ó, ficou legal. Diminui só um pouquinho. Menos 10. Pronto. Agora, nessa coluna aqui, né? Dentro da seção interna, eu vou colocar um padding aqui de 15, não, de 20. Posso colocar maior, 30. Ok, e quando a pessoa passar o mouse, vai ter uma cor mais escura um pouquinho, certo? Olha só.
Eu vou colocar bem, mas bem clarinho mesmo. Ó, bem discreto. Não quero nada muito forte, não. Só mais um pouquinho aqui. Isso. Pronto. E quando a pessoa passar o mouse, uma bordinha vai acentuar, né? Vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui uma bordinha aqui. Eu vou colocar a cor da mesma cor que eu estou usando. Bem simples. Pronto. Aqui eu vou colocar também. Só que eu vou colocar 0. Por que que eu coloquei 0, sendo que não precisa ter? É para fazer esse efeito aqui, ó, de animação. Ok? Muito bem. Agora que eu fiz isso aqui, eu vou diminuir um pouquinho esse título, que eu estou achando ele meio grande. Pronto. Esse botão aqui também eu vou diminuir. Colocar pequenininho. Muito bem. Agora que isso aqui já tá legal, vou adicionar uma margem aqui também. Não, esse aqui não tem como, não vai precisar não. Pronto, tá aqui a minha seção, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou duplicar ela, na verdade eu vou triplicar ela. Criação de site, criação de logotipos e criação de lojas virtuais. Pronto, então aqui já deu para perceber que eu estou falando de serviços, né? De 3 serviços que eu tenho. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a margem em cima, porque tá muito embaixo. Eu estou tratando aí de uma seção de serviços, né? Então aqui eu já tenho listado os 3 serviços e agora eu vou criar aqui as imagens ilustrativas. Então eu já vou vir aqui e vou adicionar uma seção interna. Novamente, eu vou excluir. Tem aqui uma seção interna. Novamente, também eu vou fazer igual eu fiz aqui. Eu vou da coluna de fora, ó, vou repetir o processo. Da coluna aqui de fora, eu vou tirar. Zerei o padding. Agora eu vou repetir, vou jogar a seção interna. Vou excluir a segunda coluna da seção interna. Então, agora eu vou só trabalhar dentro da seção interna. E aqui dentro dela, eu já vou jogar uma imagem. Então, eu vou vir aqui, ó. Editei a coluna, estilo, normal. Aí eu venho aqui em clássico e vou escolher uma imagem de fundo. Como a primeira é criação de site, eu tenho já uma imagem aqui. Deixa eu achar ela aqui. Referente à criação de site, né? Então, deixa eu descer aqui. Aqui. Já está aqui. Ok. Tem uma imagem aqui, só que ela está aparecendo desse jeito aqui, né? Bem apertadinho, porque não tem nada dentro. Então, eu vou colocar um padding aqui de 30 e vou jogar uma imagem aqui dentro dessa coluna. Pronto. Eu vou selecionar um ícone. Eu tenho um ícone aqui, esse aqui, que é o de criação de site. Coloquei, só que está muito grande. Vamos começar a editar. Vou começar pela coluna. Vem aqui em estilo, posição, centralizado, tamanho, preenchimento completo. Pronto. Então, eu editei a primeira coluna aqui, certo? Vim em estilo, imagem, centralizado e tamanho, preenchimento completo. Agora, eu vou editar a imagem aqui, né? O meu ícone. Vem aqui em estilo, pixels, eu vou colocar 250. Alinhamento aqui eu vou colocar centralizar e tamanho completo. Ó, tá 250, né? Eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou colocar aqui 200. Pronto, isso aqui tá legal. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em espaçamento. Vou colocar um espaçamento em cima. Vamos ver agora no olhômetro. Eu quero que esse espaçamento ele fique mais ou menos nesse tamanho aqui, certo? Então, eu vou duplicar. Ó, já está mais ou menos no mesmo tamanho. Vou colocar aqui só mais um pouquinho. 180. Muito bem. Ficou praticamente no mesmo tamanho. Ó. Legal. Essa coluna aqui, na verdade é essa aqui, né? Eu vou afastar um pouquinho. Então, como eu não consigo acessar ela aqui, porque a seção interna, né, ficou preenchendo todo o espaço da coluna, e se eu ponho aqui na coluna, eu estou tratando da coluna da seção interna.
e eu quero pegar da primeira seção, né? Então eu vou editar aqui, aliás, vou clicar aqui, navegador, e eu quero essa coluna aqui, ó. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. É essa coluna aqui, a coluna da primeira seção e não da seção interna. Eu quero essa coluna. Então essa coluna aqui, eu vou em avançado, margem à direita, vou colocar 40, que é para afastar. Veja só, dá um espaçamentozinho aqui. Se você não quiser, não precisa. Então pronto, agora eu afastei aqui. Vamos continuar o tutorial. Eu posso até fazer o seguinte, eu estou achando isso aqui muito grande. Eu vou excluir os botões. Deixa eu tirar os botões. É só o texto mesmo. E agora eu posso diminuir aqui. Deixa eu diminuir. Vamos ver se 100 já vai resolver. Diminuir mais um pouquinho. Colocar 90. Ok. Isso aqui são só ajustes, como eu posso dizer, ajustes visuais, né? Você pode configurar o visual que você quiser. Isso aqui não tem problema. O importante é mais para frente as configurações que a gente vai criar. Eu vou até diminuir um pouquinho esse ícone. Vou colocar aqui 150, eu estou achando ele muito grande. E aqui eu aumento. Pronto, 115. Não vou perder muito tempo com isso, não. Ok, tá aí, pronto, né? Até o momento, o que a gente fez? Eu criei uma seção com 2 colunas. Na primeira coluna, eu coloquei 3 seções internas, né? Todas iguais, mudando apenas esse conteúdo aqui, o título, certo? Na segunda coluna da seção principal, até o momento eu criei uma seção interna com uma imagem de fundo e um ícone, né? Então agora essa primeira seção aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ela e vou duplicar novamente. Eu vou triplicar, porque cada um desses tópicos aqui se relaciona com uma dessas seções internas. Então vamos lá. Vou editar esse aqui, vou trocar o ícone, vou colocar o ícone de logotipo, né, criação de logotipo, e esse último aqui de loja virtual. Pronto. Agora eu vou alterar essa imagem de fundo. Venho aqui em estilo, imagem, vou colocar uma outra imagem. Eu já tenho ela separado aqui também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já tenho aqui separado. E essa terceira seção interna, eu vou também alterar a imagem de fundo. Vou colocar uma relacionada à loja virtual. Então, eu tenho aqui já uma imagem pronta. Vou só precisar fazer uma pequena configuração. Venho aqui, né, na seção interna. Estou editando a coluna, né? Então, vou vir aqui. Opa! Já está a minha imagem. Posição superior centralizado. Pronto, ficou o topo do site. Tamanho, preenchimento completo. Ok. Agora, está com pouco contraste, né? A imagem de fundo está misturando com o ícone. Então, eu vou vir aqui em sobreposição de fundo. Continuo editando aqui a coluna, ó. Veja só. Só que agora eu venho em sobreposição de fundo e vou tipo de fundo. Vou adicionar aqui uma cor mais escura. Pronto, posso até escurecer mais um pouquinho aqui, ó. Ok. 0,6. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou editar a coluna da seção interna de cima. Tá aqui minha imagem de fundo. Sobreposição de fundo. Vou escolher uma cor que eu já tenho aqui. E 0,6 de transparência. Para ficar combinando. A mesma coisa aqui na primeira. Mesma coisa, eu vou colocar aqui 0,6. Pronto, aqui está o meu layout preparado. Eu tenho uma seção interna aqui com título e texto, uma seção interna com uma imagem de fundo na coluna e um ícone. Nada demais, veja só. Seção interna 2, seção interna 3. Seção interna 1, seção interna 2, com tudo isso aqui, seção interna 3. Para ficar mais fácil, olha só isso aqui. Vou abrir o navegador e olha só.
Comecei criando uma seção com 2 colunas. A coluna de cá, as 3 seções internas. E cada uma com uma coluna, título e texto. Aqui nessa coluna lateral, seção interna, 3 seções internas, sendo que cada uma tem uma coluna, espaçamento, imagem, espaçamento. Ok, ficando claro isso, você sabendo que isso ficou claro, olha, Fred, cheguei aqui, tá entendido, beleza. Agora a gente vai para a parte da criação dos códigos. Na verdade, não é criação não, eu vou colocar o código aqui, você vai poder copiar e colar, só, não vai precisar fazer mais nada, certo? Muito bem. Agora, eu vou pegar os códigos aqui e vou mostrar para você. Esses são todos os códigos, né? Tanto o código JavaScript quanto CSS, né? Aqui embaixo, que você vai precisar. Você vai só copiar e colar. Vamos começar por esse aqui, ó. Esse código maior aqui. Eu já vou copiar ele, certo? Copiar. Vou vir aqui, deixa eu fechar aqui o navegador. Vou vir aqui embaixo. Vou adicionar uma seção com uma coluna, tá vendo? E vou adicionar aqui, ó, HTML, esse widget do Elementor. Vou arrastar ele para cá. Agora que eu arrastei ele, eu vou simplesmente colar aquele código lá que eu mostrei para você, tá vendo? Colei, só isso, nada mais. Agora eu vou começar a referenciar cada coisa, eu vou colocar o nome de cada coisa aqui. Vou começar aqui por essas seções internas, seção interna primeira, a segunda e a terceira. Então vamos lá, eu venho aqui ó, no íconezinho de edição da seção interna, editar seção interna. No que eu cliquei aqui, eu vou vir em avançado, classe CSS e vou colocar esse código aqui, ó, CSS. Vou vir, vou copiar isso aqui, ó. Copiei, colei. É a seção 1, essa aqui. Aqui, na segunda, a mesma coisa. Venho aqui em avançado, classe CSS, só que agora eu vou colocar 2, porque a gente está tratando da segunda seção interna. E agora eu vou colocar aqui, ó, editar seção interna, avançado, classe CSS, vou colocar 3. Ele vai sumir aqui, quer ver? Sumiu. Por que que sumiu? Porque esse código que eu já inseri aqui embaixo, ele já começou a funcionar, ó. Deixa eu acertar ele aqui. Editar HTML. Eu vou colocar um padding nele aqui, só para a gente poder ver, depois a gente tira. Fica mais fácil de clicar. Pronto, ó. Aqui, eu já coloquei aqui, essa função aqui no CSS faz sumir as coisas. Então, por isso que já sumiu. Mas depois a gente vai trazer de volta. Agora que eu já coloquei o nome de cada seção interna aqui, deixando somente a primeira aparecendo, certo? Eu vou copiar isso aqui, ó, os atributos. Vou copiar o atributo do primeiro, só que agora eu vou colocar aqui. Vou pegar a seção 1, editar ela, venho em avançado, agora eu venho em atributos e vou colar. Seção 1. Novamente, eu venho aqui na seção interna 2, avançado, atributo. Agora eu mudo, 2. E agora eu venho na terceira aqui, seção interna, avançado, atributo, seção 3. Feito isso, muito simples, eu vou publicar o meu projeto. Agora, publicou. Vamos esperar salvar. Aqui no código HTML eu vou diminuir, né? Porque não pode aparecer na página. Então eu vou tirar. Ok, vou atualizar novamente. Agora eu vou visualizar para ver como que ficou as alterações. Veja só, eu tenho aqui, já aparece a primeira imagem referente à criação de site. Quando eu passo o mouse, ele muda para criação de logotipo. Passei de novo, mudou de novo. E se eu voltar, veja só, ele fica mudando.
Isso aqui é incrível, dá para você utilizar isso em várias coisas, né? Em diversos tipos de site. Eu já vi o pessoal usando isso principalmente em sites de aplicativo, onde tem as funcionalidades. E aqui fica a ilustração referente àquela funcionalidade. Aí você passa o mouse, aparece aqui. Passou o mouse, aparece aqui. Você pode usar isso aqui também para explicações, né? Você está falando sobre um assunto, aí aparece aqui. Explicando outro assunto, a imagem ilustrativa aqui. Então, isso é um recurso muito interessante para aumentar ainda mais o grau de comunicação, né, de usabilidade do seu site. Agora, vamos deixar as coisas mais bonitinhas, né, um pouquinho. Tá muito secão aqui, tá vendo? Eu passo o mouse aqui e aparece de uma vez. Então, vamos lá, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou voltar aqui. Esse ícone aqui, eu vou vir aqui em avançado, efeitos de movimento, animação de entrada, fade in up. Veja só, eu vou colocar aqui a velocidade normal, atraso na animação 250, certo? Ok, agora eu vou fazer o seguinte, aqui na coluna, editar, avançado, efeito de movimento, eu vou colocar fading, tempo normal também, certo? Sem atraso, o atraso somente aqui no ícone. Agora eu vou replicar o mesmo efeito para as outras seções, né? Então eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou voltar aqui no código, ó, vou editar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui tudo, depois eu colo de novo. E vou fazer o mesmo procedimento. Cliquei no ícone, efeito de movimento, fade in up, 250. Por que eu estou colocando 250? É porque o fundo precisa aparecer primeiro e o ícone vem aparecendo, né, depois. Então, vou vir aqui editar a coluna, avançado, efeito de movimento, fading. Repetir aqui, editar o ícone, avançado, efeito de movimento, fade in up, 250. E editar coluna aqui, avançado, efeito de movimento, fading. Pronto! Agora ficou algo bem bacana. Vou pegar o código aqui de novo. Só até aqui, ó, não preciso copiar esses títulos. Copiei, vou vir aqui no meu código aqui embaixo, ó, colo aqui novamente. Sumiu aquelas outras seções, eu atualizo, guardando a atualização, pronto. Agora aqui vai recarregar. Olha só como é que ficou mais interessante. Veja só. Muito mais agradável, tá vendo? Muito mais agradável. Esse efeito você pode explorar bastante, né? Colocar outras animações entrando de outros lados, até mais imagens. Aqui eu utilizei somente um ícone, dá para você utilizar mais, certo? O importante é você saber aonde você vai colocar os códigos, né? Então, por exemplo, eu coloquei nessa seção interna aqui, ó, o atributo section 1, porque é a seção interna 1, e aqui é o section 2. Seção interna 2, olha só. E aqui é a seção interna 3. A mesma coisa aqui, eu trabalhei só com seções internas, certo? Ah, Fred, mas como que isso aqui vai funcionar no responsivo? Bom, isso aqui ele não vai funcionar no responsivo da mesma maneira. Por quê? Porque é simples, o efeito está no hover, quando a gente passa o mouse para deixar mais interativo. Ah, abre um parêntese. Não funciona aqui dentro do editor, do Elementor, porque o código ele não foi renderizado, então ele não vai funcionar aqui dentro. Você precisa vir aqui na página, né, online, depois que for publicada, para você ver o efeito funcionando, certo? Mas voltando, mas por que não funciona no responsivo? Simplesmente por isso, o efeito está no hover, né? Então você não se preocupa. Quando você for fazer no responsivo, eu recomendo que você tenha mais de uma versão, né, da imagem aqui, do conteúdo. Porque aí você faz o seguinte, veja só. Aqui na imagem, né, eu coloquei aqui no modo celular, e aquela imagem, elas ficam aqui embaixo.
Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente ocultar, deixa eu abrir o navegador aqui, a segunda coluna, né? A segunda coluna aqui, ó, eu vou editar ela, avançado, responsivo, e eu vou ocultar ela no tablet e no celular. Ao contrário do que eu fiz, né, usando aqui a imagem nesse lado, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, tem aqui o meu texto, eu vou agora vir e fazer isso aqui, ó, adicionar a imagem aqui. E eu busco o ícone. Eu tenho uma versão dele com outras cores. Então eu vou colocar aqui, ó. Veja só, vou diminuir. Colocar aqui um tamanho pequenininho. É um ícone SVG, então ele não perde qualidade. Vou até deixar aqui no card, aqui em cima, um vídeo onde eu ensino o tutorial bem completinho como faz para você trabalhar com imagens SVG, tá certo? Imagens que não perdem qualidade. Ok, aqui eu tenho aqui, eu vou até tirar esse espaçamento aqui. Ó, ele tem aqui, tirei. Agora tá aqui completo. Eu vou só fazer isso aqui, ó. Vou editar a imagem ainda, avançado. E essa imagem ela só pode aparecer no celular. Então, eu vou vir aqui em responsivo e vou ocultar ela no desktop. Ela vai aparecer no tablet, sim. Agora, eu vou copiar e vou aqui colar. Vou arrastar aqui para cima. E essa imagem aqui, eu altero. Vou colocar agora a do logotipo. Prontinho. A mesma coisa. Agora vou trocar aqui, vou colocar do e-commerce. Com isso, você consegue aí, eu já configurei tudo, né? Agora, eu só fiz essa questão de copiar e colar, ele já vem configurado no tamanho certinho, bonitinho. E aí eu tenho a minha seção na versão para o celular também, ok? Muito simples, muito fácil de fazer. É um tutorial assim bem interessante. Deixa eu abrir aqui de novo. Agora ele ficou bem feião, né? Porque agora eu coloquei as imagens aqui, então na hora de editar ele mostra aqui, tá bem feião e tal. Mas não se preocupa porque só aparece no celular. Bom, pessoal, acredito que seja isso. Ficando bem claro que eu criei uma seção com 2 colunas e cada uma das colunas tem seções internas para poder alocar o conteúdo. E cada seção interna é referenciada. Então, recomendo que você assista esse vídeo bem devagarinho, prestando bastante atenção. E se ficar com dúvidas, me chama lá no Instagram também, que eu estou respondendo as dúvidas, certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram para você poder me seguir lá. E se tiver com dúvida, me manda um DM, que eu vou ter um prazer enorme em te ajudar, tá certo? Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e me dá essa força aí. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!